Você acabar com o estudo da reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito. O senhor votou no presidente Jair Bolsonaro. Antibiótico, não arrependi jamais. Né? Ele era o candidato, né, para sepultar essa quadrilha que roubou mais de $1 trilhão aqui no país no final do ano. Ele não tem que sair, ele tem que ficar lá e cumprir até o último dia dele. Certo. Por que o senhor acha que ele não deve ser reeleito? Eu não acho que ele não deve, ele não dá conta. Não dá conta, por quê? Não, desequilíbrio emocional. Ele não tem diálogo, ele está forçando barra entre os poderes. Ele, ao invés de fazer a tarefa dele, de ter o orçamento na mão, ele entregou na Câmara dos Deputados, né? Ele ficou 2 anos forçando um governo que não existia, depois foi lá e negociou tudo. Ele não fala de um projeto de país, ele não está apontando o país para frente. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro. Em 2018, Bolsonaro se elegeu. Você começou a pergunta como se eu fosse o novo da política. Eu sei que existe um esforço muito grande de colocar nas costas do pré-candidato ou um candidato à presidência ou até um eventual presidente de querer promover uma política nova. Isso não é verdade. O problema da eleição é que a gente quer criar um discurso proselitista, um discurso com prolixidade para ver se enrola as pessoas. Não tem como alguém sozinho entrar e resolver um problema que a gente tem mais de 100 anos de política que está arraigado numa estrutura. A gente não tem essa promessa, tá? A promessa é o seguinte, a promessa é ser disruptivo, não enforcar a velha política, não ser contra o sistema. Porque você observa o seguinte, quando você é contra algo, você é anti alguma coisa, você para de edificar o que precisa ser edificado. É igual o hater na internet. Quando ele não constrói nada, ele tem tempo hábil, tempo suficiente para ficar atacando as pessoas. Então, você vê várias pessoas com essa promessa ela é vazia. Ah, vamos atacar a velha política. Como você vai atacar o sistema de 100 anos? Você tem que aprender a construir. Se Bolsonaro fez essa promessa, você viu que ele não cumpriu. Eu vou te dar um exemplo. Pergunta para qualquer pessoa que gosta do Bolsonaro, ele não concluiu uma única obra que ele começou. Ele não tem uma única 20 mil obras. Por que não acelera 100 mil projetos, né, que pode ir para a fase de execução? Isso eu estou falando só de infraestrutura. Então, assim, isso é uma balela. A nossa intenção não é peitar a política, mas é mostrar que tem como a gente, sangue novo, construir coisas novas. E eu tenho certeza que, às vezes, o desânimo que políticos antigos carregam, você, né, nessa reciclagem, essas pessoas podem se levantar e começar a pensar diferente. Então, não se muda a regra do jogo para quem está chegando. O atual governo tentou 2 anos fazer um governo dele mesmo. E aí tem uma maldição na nossa legislação eleitoral chamada reeleição. Essa é uma maldição que o Fernando Henrique conseguiu implementar no sistema eleitoral brasileiro. E essa maldição garante o seguinte, que qualquer cargo de executivo no país só consegue governar por 1 ano. O resto é renegociando a próxima candidatura. E aí a gente continua empurrando o Brasil com a barriga, e a gente não tem um projeto de país. E aí vem esse tanto de conversa mole que a gente já cansou. É por isso que eu cansei como cidadão e estou aqui para ajudar a avançar nesse assunto. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível. O problema da democracia é que as pessoas não entenderam o jogo dela. A democracia só funciona se tiver alternância de poder. E a gente gosta de ter políticos de estimação. Alguém tá ainda falando, o Pablo tá dando um golpe de marketing. No Brasil é o seguinte, começou a apontar, prosperar, ter sucesso é golpe. Sempre vai ser um golpe. Posso falar uma coisa pra você? Alguém tá falando assim, você não tem experiência política. Eu já sou política há muitos anos e dou mais resultado pra nação que qualquer político seu de estimação. Mas ele construiu a ponte. Mentira, quem construiu a ponte foi a gente que produziu, deu uma parte para ele administrar e foi mal administrado. Fala nele uma pessoa, um político, 70 mil deles. Não aceite você falar que político deu nada para nós, político não dá nada para ninguém, entendeu? Eu, enquanto político, não vou me cansar de falar isso. Político não faz nada, ele não tem obrigação de fazer, ele tem a obrigação de devolver o recurso que foi tirado de quem produz. A questão da religião. Sim. O senhor se apresenta como cristão? Sim. Não me apresenta, não, eu sou. Tá. Que eu não sei, porque tem gente que se apresenta, né? É verdade. Não, por exemplo, tem um pré-candidato que ele fica repetindo um versículo, ele gosta de ser amigo de Israel para hypar, mas ele não vejo nada de cristianismo nele. Por que não vê? Eu vejo desequilíbrio, eu não vejo alguém que é perdoador. O cristianismo, primeiro passo, você olhar em alguém que perdoa os outros. Agora, o Estado, ele não precisa de religioso. Então, se alguém na sua função religiosa quer estar no Estado ou governar o Estado com ideologia religiosa, esse tem que se retirar. Agora, a pessoa é de qualquer religião, ela é bem-vinda em qualquer lugar do Estado. Porque a religião, você é religioso depois de você ser brasileiro. Então, primeiro você tem que ser brasileiro, né? Aceitou isso, já é o suficiente. Tem 6 mil religiões. E cada uma fala que tá certo. Vou te falar, aceita a sua, não enche o saco, que a liberdade é o seguinte, não é você poder fazer tudo, é você não ser obrigado a fazer nada. Essa é uma grande verdade sobre a liberdade. Então o Estado não precisa de ajuda da religião.
Nunca precisou. E todas as vezes que a religião interferiu no Estado, a gente fez a Copa do Mundo, não teve saúde. Antes do governo do PT não tinha Copa do Mundo e não tinha saúde. vive perguntando o que você vai fazer com o STF. O STF que cuide dele. O STF, ele se vira. Tem 11 ministros para cuidar. É igualzinho um casamento, os três poderes, sabia? O STF é a esposa. Ela põe pressão dentro de casa. Ela é a lei dentro de casa. O parlamento são os filhos, só que tem filho demais. Mas são os filhos. E o presidente é o pai da nação. As pessoas não entendem. A favor, então, da privatização de todas as empresas, tá? Não precisa ser todas. Se a gente fizer isso de uma vez só... Mas como é que se divide? O que deve e o que não deve? Vai. Que empresas o senhor apresentaria para ser privatizada? Ó, toda empresa que cheira mofo, toda empresa que tem cartel, toda empresa que tem monopólio, todo tipo de negócio que tem ferrado a nação brasileira, todos. O Banco do Brasil, por exemplo, a gente tem 2 pernas de banco. Os Estados Unidos têm 10 mil bancos. O Brasil tem 150 bancos registrados. Inclusive, eu tenho licença e vou... depois da eleição, eu vou dar andamento disso, eu não vou mexer com isso agora. Eu tenho um banco digital, né, que foi liberada a licença para dar entrada. Porque eu pensei, por que eu tenho que ficar usando o banco dos outros? Então é o seguinte, quando a gente fala que vai vender a Petrobras, enquanto o governo federal, nós vamos criar empresas de startup, que são novos negócios. Imagina, nunca ninguém conseguiu fazer isso no Brasil. Alavancar dinheiro com ideia de gente. Eu sou investidor de startup, faço parte do maior grupo de investimento de startup do Brasil, chamado Bossa Nova. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que coloca R$1 milhão no startup, vê um fundo americano para comprar, a gente vende a mesma startup por 300 milhões. Imagina a gente alavancar a caixa do governo federal desse jeito. Por que ao invés de a gente ficar com a Petrobras na mão, por que a gente não faz uma indústria de carro? Por que nós não criamos estatais assim, potencializa, vende elas internamente, recupera o caixa e começa a tampar o buraco da Previdência Social? Mas isso não é o papel da iniciativa privada? É dela e nosso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser um governo disruptivo. Se eu fosse... Eu vi que uma outra pré-candidata sentou aqui e ela falou uma coisa que é uma completa besteira. Ela quer expropriar as maiores empresas do mundo e do Brasil e entregar para iniciativas sociais. Iniciativa social não dá conta de gerir grandes empresas. Essa é uma ideologia maluca. Agora, você virar e falar assim, vamos virar radicalismo, vamos vender tudo. Eu não falei isso. Aquilo que a gente não é eficiente, submete ao Tribunal de Contas, avalia, beleza, então vamos. Agora, a gente também tem que criar novos negócios disruptivos. Processo em que eu tenho o áudio de um parlamentar, seja quem for, pedindo o dinheiro. Está gravado. Depois eu tenho o áudio do parlamentar dizendo quem é que ele vai mandar buscar o dinheiro. Com o complemento de que tem que ser alguém que a gente mate antes dele fazer delação. Porta por via terrestre até um outro estado da federação, onde este dinheiro, que supostamente seria um empréstimo para o parlamentar, 650 mil presos no sistema penitenciário brasileiro. Poucas pessoas estão presas, com tanta prova. Fez a Copa do Mundo, não teve saúde. Antes do governo do PT não tinha Copa do Mundo e não tinha saúde. Fez a Copa do Mundo, não teve saúde. Antes do governo do PT não tinha Copa do Mundo e não tinha saúde. Fez a Copa do Mundo, não teve saúde. Antes do governo do PT não tinha Copa do Mundo e não tinha saúde.